Olá a todos, eu sou o professor Luiz Roberto, coordenador aqui do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, e estamos hoje construindo o segundo episódio de uma série de apresentações que visam trazer um pouco mais de conhecimento sobre diversos tópicos relacionados à saúde digital, com foco nos profissionais da área da saúde, porque esta é uma realidade que não tem mais retorno, mas os profissionais da saúde precisam dominar com um pouco mais de conhecimento as áreas que constituem a saúde digital. E é com muita satisfação que eu recebo hoje aqui o professor Wellington Aguiar. Vou passar a palavra para que ele nos fale. O professor Wellington Aguiar, ele é uma pessoa da área de tecnologia, mas fez o doutorado em saúde pública, aqui mesmo na Universidade Federal do Ceará, aqui na Faculdade de Medicina, e, portanto, tem um bom conhecimento do entrelaçamento entre essas duas grandes áreas, que é a área de tecnologia aplicada à área da saúde e das necessidades que a área da saúde tem, de que os profissionais de saúde entendam por que precisam aprender algo mais além de simplesmente saber onde é que o botão aperta, como eu digo comumente. Professor, muito obrigado pela sua presença e, por favor, eu acho que o senhor mesmo se apresentando fica muito melhor do que eu fazendo essa apresentação. Tá bom. Bom, professor Luiz Roberto, primeiro quero agradecer o convite de mais uma vez participar do evento aqui no NUTEDS e retornando ao UFC, onde eu fiz a graduação na computação nos anos 80 e mais recentemente o doutorado em saúde pública, aqui mesmo na Faculdade de Medicina. Com isso, eu acho que teve assim, uma oportunidade de desenvolver pesquisas usando tecnologia dentro da área da saúde, que, ao meu ver, durante esses últimos anos, tem muitas oportunidades e existe uma lacuna muito grande que precisa ser desenvolvida no nosso país, que são pesquisas envolvendo essa multidisciplinariedade entre saúde, tecnologia e educação. Então, estou à disposição para a gente fazer esse debate aqui nesse momento. Professor, fico muito grato também com a sua presença, porque cada vez mais, para que a saúde digital se instale no país e principalmente para que ela tenha continuidade, tenha sustentabilidade, é preciso que a gente se lembre da necessidade de formação. Nos países onde isso está muito bem desenvolvido, o Brasil está começando aí com uns 30 anos, um pouco mais de atraso, esse ensino já começa nas graduações das áreas da saúde. Veja bem, não começa na graduação de medicina, começa nas graduações da área da saúde. O que permite que as pessoas, ao saírem para o seu campo de trabalho, ou seja, ao findarem a sua formação universitária, elas já saem para o mercado de trabalho com o conhecimento que precisam ter de uma série de dispositivos, ferramentas e possibilidades. Entre elas, por exemplo, prontuário eletrônico de saúde e diversos outros que são hoje imprescindíveis, além de ferramentas de diagnóstico. Então, assim, o que é que o senhor tem como um formador que tem como base a área da tecnologia? O que é que o senhor acha que um profissional de saúde tem que estar atento hoje para trabalhar no mundo onde há uma constante transformação digital usando essas tecnologias que estão sendo colocadas à disposição? Vou colocar aqui 2 pontos que eu acho assim, muito importantes. Sempre que a gente falar de tecnologia, a gente apartar a área do desenvolvimento, que são aqueles profissionais de tecnologia que vão focar em desenvolver ferramentas, em codificar, em projetar banco de dados, e quem vai utilizar, que são os usuários da área da saúde, que precisa estar trabalhando em conjunto esses 2 grupos para que um auxilie o outro no desenvolvimento de ferramentas. Então, por exemplo, o senhor falou do prontuário eletrônico, onde são coletados dados de pacientes no decorrer dos seus tratamentos e da sua passagem por um hospital ou por uma clínica. Esses dados vão ser importantíssimos para o profissional de tecnologia para gerar relatórios, gerar estudos,
gráficos, que vão auxiliar o profissional da saúde a tomar decisão. Então, esses dois profissionais têm que estar atuando em conjunto, um colaborando com o outro, e isso eu estou colocando estamos colocando só um caso, que é o prontuário eletrônico. Mas para isso precisa ter uma combinação entre esses profissionais para que saia um resultado positivo, que o beneficiário vai ser o paciente lá que está sendo atendido, ou o próximo paciente que chegar, porque houve um conhecimento prévio para atuar nesse próximo paciente. Muito interessante. Tem um exemplo muito curioso, por exemplo, professor, de um determinado paciente que tinha uma cefaleia, isso eu li recentemente num dos livros que eu estou sempre pesquisando, e esse paciente veio a falecer e depois descobriu-se que esse paciente tinha um aneurisma cerebral. Bom, houve uma questão na justiça e quiseram culpabilizar o profissional de saúde que tinha atendido por não ter pedido logo um exame mais aguçado, um exame mais sofisticado, etc. e tudo. E o mais interessante, descobriu-se que não tinha sido o paciente que não tinha pedido, o profissional de saúde, o médico no caso, que não tinha pedido. Ele tinha pedido 3 vezes seguidas, mas questões administrativas ligadas ao prontuário que estava sendo usado impediam que ele fizesse por uma questão de fazer economia. Resultado, o paciente poderia ter feito e descoberto esse aneurisma antes, e isso poderia ter feito com que esse paciente pudesse ter sido tratado a tempo, quem sabe, e não chegar a óbito, né? Então, é um exemplo bem típico de como a tecnologia pode facilitar. Agora, por outro lado também, nós tivemos um recente exemplo aqui no Brasil de como houve uma falha na tecnologia e foram transplantados pacientes renais de pessoas que estavam com HIV, e essas pessoas que receberam o transplante adquiriram HIV, está compreendendo? Porque não houve um controle eficiente das pessoas transplantadas, né? Ou seja, essa interface entre a tecnologia, o controle, a ética, o cuidado com o exercício profissional é cada vez maior, né? Agora, professor, dentro da sua experiência como profissional da área da tecnologia, como é que a gente poderia melhorar o conhecimento de tecnologia dos profissionais da área da saúde, para eles entenderem a importância, não deles se tornarem profissionais de tecnologia, mas para que eles pudessem participar e colaborar com o que o trabalho do profissional da tecnologia pode e deve fazer? Bom, nesse caso, professor, é uma situação que a gente já vê há muitos anos dentro das empresas, onde um analista de sistema vai desenvolver uma ferramenta, um sistema para uma determinada área dentro de uma empresa. Pode ser, por exemplo, para a área da contabilidade. Você vai ter os profissionais de contabilidade contribuindo com o analista de sistema, trazendo conhecimentos técnicos da contabilidade para que o analista desenvolva uma ferramenta útil para ele. Da mesma forma, o profissional de saúde vai ter que trabalhar juntamente com o analista de sistemas, eles trocando conhecimentos, para que a ferramenta final possa atender os desejos desse profissional de saúde. Então é um trabalho feito a 4 mãos. Eu ainda vou botar mais 2 mãos, que o senhor falando nos fez lembrar, que é o pessoal da gestão. Dentro de um hospital, até a própria pessoa que atende um paciente ali na linha de frente, se não tiver com muita atenção na hora de registrar os dados do paciente, aquele atendente é responsável por um atendimento incorreto lá na sala de cirurgia. Porque na hora de perguntar sobre os medicamentos que aquela pessoa não podia tomar, não fez a pergunta ou anotou errado, e aquilo vai dar um comportamento errado do profissional de saúde, que tem consequências muito imprevisíveis. Então, entra aí o profissional de tecnologia, o profissional de saúde e o que o senhor chamou de área de operações, que é a gestão, quem trabalha executando as atividades ali administrativas, quem solicita o exame, quem gera o relatório para o médico, o relatório do exame. Então, quer dizer, todos que estão envolvidos, a responsabilidade é muito grande. Então,
Isso daí entra naquele caso do senso de responsabilidade. Até um pipoqueiro que vende pipoca em frente a um colégio de criança, ele tem uma grande responsabilidade, porque ele é responsável pela saúde das crianças. Porque se ele vende pipoca para as crianças e num determinado momento ele utiliza um óleo que está estragado, ou muito usado, ou velho, aquilo pode causar um problema de saúde nas crianças, ser grave e vir a óbito uma criança. Então o cara é pipoqueiro, mas a responsabilidade dele é muito grande, porque ele está lidando com a alimentação de criança. Então você pode dizer, não, o cara é só um pipoqueiro, mas a responsabilidade, toda profissão existe um ponto crítico de responsabilidade. Esse é o exemplo que eu estou dando do pipoqueiro. Imagine aí o atendente lá de uma clínica ou de um hospital. Em resumo, dentro do que o senhor diz, professor, nós hoje precisamos entender que nós vivemos dentro de um ecossistema digital. Sim. Em que todos possuem uma responsabilidade pela sua cidadania digital e, principalmente, precisa ter um olhar para contribuir com o benefício que esse ecossistema digital possa trazer para outras pessoas. Porque um pipoqueiro, mesmo que ele pode ser prejudicial no momento em que ele usa um insumo inadequado, ele pode ser também responsável quando ele vê, por exemplo, uma criança que está atravessando a rua sozinha e pode ser acidentada e ele tomar a atitude de evitar que a criança se acidente. Né? Portanto, é preciso entender que o uso dessas tecnologias, elas devem ter o caráter emancipatório, para emancipar as nossas possibilidades de tal forma que nós possamos oferecer aquilo que hoje constitui o quádruplo objetivo da saúde digital. Tem o papel do profissional da área da tecnologia, tem o papel do profissional da área da saúde, tem o papel do profissional de diversas outras áreas que dão suporte para nós possamos obter uma saúde de melhor qualidade, para que nós possamos diminuir as iniquidades, para que nós possamos adequar os gastos, porque senão os custos serão inomináveis, e principalmente para que a jornada de saúde, tanto do paciente quanto a qualidade de jornada de trabalho do profissional, possa ser uma coisa agradável para ambos os participantes. Professor Wellington, fico muito feliz com a sua participação aqui e espero que nós possamos, em outras oportunidades, trazer mais ensinamentos para este amplo desafio que se nos afronta, que é colaborar com o conhecimento do uso adequado da saúde digital. Por favor, dê suas considerações finais, por gentileza. Bom, professor, eu só tenho a agradecer e espero até que com esse nosso tipo de debate venham mais oportunidades para desenvolvimento de pesquisas científicas que envolvam tecnologia e saúde, porque eu acho que tem muito a ser feito e que vai ajudar muito a nossa população, a saúde pública no Brasil. É isso o meu desejo. Muito obrigado.